Vamos fazer essa leitura. Primeiro livro do profeta Samuel 17, verso 10. Na minha versão está escrito assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11: ouvindo Saul e todo o povo de Israel estas palavras do filisteu, ficaram espantados e temeram muito. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é muito engraçado às vezes como Deus nos inspira uma mensagem. Essa semana eu estava vendo um filme na internet. Na verdade, um filme de 1962. Alguém pegou esse filme e colocou lá na internet. O nome do filme é Jack the Giant Killer. Jack, o matador de gigantes. É um filme muito antigo, feito de massinha, de cera. Mas esse filme me reportou a história de Davi. E a gente sempre, quando pensa na história de Davi, a gente imagina assim: já li tantas vezes já li essa mensagem. Como pode ainda surgir algo novo no meio de algo que já foi tantas vezes aqui explanado, refletido? Mas o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem para a sua vida. Porque todos que venceram, todos que alcançaram o pódio, que tiveram sucesso em suas vidas, certamente, em um momento ou mais, enfrentaram grandes gigantes. Não existe um homem sequer vitorioso na face da terra que não tenha enfrentado uma grande batalha com um grande gigante. E é claro que os nossos grandes gigantes hoje não são homens de 3 metros. Às vezes os nossos gigantes são pessoas de estatura pequena, mas que se agigantam nas nossas vidas. Patrões, vizinhos, pessoas que crescem diante de nós e se transformam em grandes rivais, grandes inimigos da nossa história. Quantas vezes o gigante está dentro de casa? É uma filha rebelde, é um pai às vezes problemático, é um cônjuge que só traz problema e vira um grande problema, um gigantesco problema. Quantas vezes o gigante é financeiro e você olha o soldo bancário e diz: é intransponível, é maior do que Golias. Quantas vezes o gigante é uma enfermidade que chega às vezes num papel tão bonitinho, o resultado de exame fininho, uma folhinha só, e aí você lê e o médico interpreta aquilo, e às vezes aquela frasezinha com um sinalzinho de mais na frente se transforma num imenso e intransponível gigante. Quantas vezes, irmãos, a gente já viveu isso? Um acidente, um incidente, um trauma, uma moléstia do passado, uma situação até de sequestro relâmpago. Quantos já não foram aqui assaltados e estiveram diante de uma situação terrível? Coisas pequenas se avolumam à nossa frente e muitas vezes nós agimos como estes soldados filisteus, esses soldados de Israel. Porque diante de um problema grande, diante de um gigante, de uma adversidade tremenda, de uma afronta, nós só temos 2 opções: ou a gente corre, ou a gente enfrenta. Interessante que nessa história famosa em que Davi derruba o gigante Golias,
O exército de Israel era, na época, um dos exércitos mais poderosos da terra. Eles estavam fortemente armados, eram homens adestrados, homens preparados, cheios de espada, escudo, armadura, e estavam ali, numa campina chamada Socó, diante do exército filisteu. Mas então o exército filisteu levanta um único homem chamado Golias e diz: olha, escolhe alguém desse exército para brigar comigo, e aquele que vencer, o outro exército se rende. E o interessante é que quando esse gigantesco homem começa a falar poucas e boas para o exército do Deus vivo, a Bíblia diz que eles tremeram, ficaram com as pernas bambas, temerosos. O que vamos fazer agora? E aí eu começo a me perguntar: aonde estão os soldados? Aonde estão os militares? Aonde estão aqueles homens que durante tanto tempo treinaram? Haviam 3 filhos de Jessé, irmãos de Davi mais velhos, que estavam nesse exército, que caminhavam com Saul, que faziam parte dos treinamentos militares. Mas esses 3 irmãos de Davi, entre eles Eliabe, também está com medo. Diante do gigante é que verdadeiramente nós revelamos quem nós somos. É na hora da adversidade que eu mostro a minha fé, a minha confiança, a minha esperança. Quando se levantam gigantes na vida de um crente, é que ele mostra a sua fé. E aqui eu vejo que o exército de Israel, o povo escolhido, o povo que Deus cativou, o povo que Deus trouxe para ele, todos juntos, unânimes, tiveram medo do gigante. Mas aí aparece um jovenzinho franzino, um menino de pouca idade, e ele diz: quem está afrontando o Deus vivo? Eu vou enfrentar esse gigante. E aí nesse momento, eu me lembrei de Jack, the Giant Killer, o matador de gigantes. E meu irmão, eu não sei como você chegou aqui não. Talvez você tenha chegado aqui como super crente, uma armadura imbatível. Talvez você tenha chegado aqui como uma pessoa madura, vitoriosa financeiramente, com um casamento até equilibrado, alguém preparado para ser um bom soldado, mas tem enfrentado um gigante nos últimos dias, que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sossego. Quantos lutam com compulsões e consumismos, drogas lícitas e ilícitas, maus hábitos que você não consegue derrubar, se torna um grande gigante na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair daqui como um giant killer. Isso que eu vejo um monte de matadores de gigantes nesse lugar, meu irmão. É isso que eu vejo um monte de matadores de gigantes nesse lugar, meu irmão. O gigante que se levantou contra a sua vida vai cair diante de você. E se você crê nesta palavra, glorifica Ele, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Fala para o seu irmão aí do lado: você é um matador de gigantes. E eu anotei algumas características do matador de gigantes e quero compartilhar com todos. Vamos ler o verso 17. Acompanha comigo a leitura. Disse Jessé a Davi, o seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos um efa desse trigo tostado, estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento até os teus irmãos. Porém estes queijos leva também ao comandante de 1000. Visitarás os teus irmãos, a ver se vai tudo bem, e trarás uma prova de como eles estão passando. Primeira característica de um matador de gigantes, meu irmão:
Matadores de gigantes é alguém que serve. O matador de gigante, ele não nasce matador de gigante. Ele é sacado por Deus no meio das malhadas, no meio da multidão. Quando Deus encontra alguém que serve, ele saca para ser um matador de gigantes. Sabe o que Davi fazia antes de ser matador de gigantes? Ele apacentava o parco, o pequenino rebanho do seu pai. Ele era um micropastor. E o rebanho não era dele, era do seu pai. Ele servia ao seu pai Jessé. Sabe o que Davi fazia nas horas vagas? Ele era garoto de recado, entregador de pizza. Olha só, o pai dele chama ele: meu filho, vem cá. Já apacentou as ovelhas? Eu já, papai. Tá tudo já no aprisco. Eu tenho uma missão para você. Pega esse pão com queijo aqui e vai levar lá no exército. Né? Vai levar lá onde estão os seus irmãos. Os seus irmãos é que são poderosos. Os seus irmãos são soldados. Os seus irmãos são pessoas valentes. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eram fortes. Tinham um ombro largo, hein? Eram grandalhões. E Davi o que era? Entregador de pão de queijo. Vai lá entregar um pãozinho e um queijo lá, hein? A Bíblia diz, meu irmão, leia em casa com calma, que de madrugada ainda, Davi saiu de casa, deixou as ovelhas guardadas, porque era um homem que servia com excelência. Davi pega então aquele pãozinho, aquele queijo, aquele pouquinho de farinha tostada, e ele leva no arraial. Davi não foi para lutar, Davi não foi preparado para a briga, Davi foi para servir aos seus irmãos. Ei, meu irmão, se você quer matar os gigantes que rodeiam a sua vida, a vida da sua família, comece a ser um servo, porque quem serve, Deus saca para ser matador de gigante. Tem gente que quer ser matador de gigante, mas não quer servir primeiro. O grande rei Davi era entregador de pizza. O grande rei Davi apacentava um rebanhozinho de 15 ovelhas. O grande rei Davi era garoto de recado. Vai lá saber como é que estão seus irmãos. Você consegue imaginar esse jovenzinho chegando no meio daquele quartel-general montado ali na beirada de Socorro? Aquele monte de gente armada. A Bíblia diz que ele chega de manhã ainda. Saiu de madrugada, chegou pela manhã, justamente na hora em que o exército estava se enfileirando. Olha que cena bonita para um jovenzinho ver. Aquele monte de homens armados, tchop, 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 e ele com um saquinho de queijo na mão. Aquele monte de homem com espada em punho. Aquele monte de homem com armadura. E ele com uma pizza para entregar para os irmãos. Aquele monte de homens adestrados, gigantescos, fortes. E ele querendo saber como é que estavam os irmãos, porque o papai estava chateado em casa, que não tinha notícia. Não tinha internet, não tinha celular. Davi era o moleque que vai lá. Moleque lá. Vai lá, moleque. Vai lá saber como é que estão seus irmãos. Ei, irmão. Aprenda que não se adestra um homem para a batalha num exército. Adestra-se um homem para a batalha servindo a Deus. Porque quem não serve, não serve para ser um matador de gigantes. Fala com teu vizinho aí, você tem servido a quem? No verso 24 diz assim, olha: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: você viu aquele homem subir? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei dará grande riqueza, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai será isenta de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão àquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo falou de novo, o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão
aquele que matar o gigante. Olhe para mim, por favor. Matadores de gigantes não olham para gigantes, olham para as promessas que estão quando o gigante cai. Escuta isso, meu irmão. Ele largou o queijo lá, largou a farinha tostada, entregou o pão para os irmãos dele, 10 pãezinhos para 3 irmãos. E agora ali no meio do arraial ele ouve o barulho. O gigante acorda cedo. Fala para o teu vizinho: gigante acorda cedo. Gigante acorda muitas vezes antes da gente. O gigante acordou cedo e já estava do lado de lá assim: oh, suas maricas, não tem homem nesse arraial não? Vocês são todos frouxos. E aí Davi ali, com aquela roupinha de pastor, de couro velho, começa a ouvir. E aí alguém passa perto dele dizendo: rapaz, você está sabendo o que vai acontecer? O quê? O rei Saul prometeu que se alguém do exército derrubar o gigante, vai casar com a filha dele. Sério? O que mais? Vai receber uma fortuna maior do que o prêmio da fazenda. Escuta isso. E mais, vai ficar isento de pagar imposto. O pai dele nunca vai pagar. Olha que prêmio tremendo aí, Davi. Como é que é o negócio aí? O gigante está lá: ah, vou te matar. E o povo, os soldados estão ouvindo o gigante. Os soldados ouvem o gigante. Mas matador de gigante não ouve gigante. Matador de gigante ouve a promessa. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio aí? O que eu vou ganhar? Como é que é o negócio? E o gigante está gritando: soldado ouve gigante, matador de gigante ouve as promessas do rei. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Escute, a Bíblia diz que eles repetiram. Fala mais. Fala mais. Quem sabe como é que é o negócio aí? A filha, aquela gata. Ai meu Deus, aquela gata. Aí eu já estou vendo Davi assim, ó: é hoje que a cobra vai fumar. É hoje. Sabe o que é isso, meu irmão? Ele não estava preocupado com o gigante, ele estava de olho na bênção. Matador de gigante tem um olho na bênção. Matador de gigante tem um olho na bênção. Ei, enquanto os soldados ouviam que o gigante falava e tremiam, Davi ouvia o que o rei falava e tinha coragem. O que você ouve, o que você vê, quanto mais você ouve o gigante, mais amedrontado você fica. Irmão, em nome de Jesus, fecha o ouvido para o diabo nesta noite e abre o teu ouvido para o que Deus está falando. Tem gente que ouve mais o diabo do que a Deus. Tem gente que está mais preocupada em conhecer o diabo do que a Deus. Existe no meio cristão homens e mulheres especialistas em satanismo, em seitas, heresias, em diabologia, capetologia, capiroterapia e mais um monte de coisa. Escuta, fica lendo: meu Deus, o diabo é terrível. Ai, olha que está falando que ele é poderoso. Ai, meu Deus do céu, ai, que medo. Mas tem gente que está ali, ó: as tuas promessas, Deus, são maravilhosas. As tuas promessas são tremendas. O Senhor é poderoso. O Senhor é o rei da guerra. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. E imediatamente o coração vai ficando fortalecido, meu irmão. Matador de gigante não ouve gigante. Diga: matador de gigante não ouve gigante. Diga assim: estou nem aí para o gigante. Eu estou ligado é nas promessas do rei. Aleluia. Glorifica Ele, meu irmão. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.
glória, bênção pura. Verso 28, vamos acompanhando. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que você veio aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga, poucas ovelhas. Bem conheço a tua presunção, rapaz, a tua maldade. Você desceu apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, verso 29. Que fez eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou, e falou, e falou, e falou, e falou, e o povo lhe tornou a responder como? Como? Escuta, olha para mim, por favor. Quando Davi está conversando ali, sabendo mais detalhe da bênção, o irmão mais velho dele se aproxima. O que você está fazendo aqui, moleque? Não, eu só estou sabendo aqui, tem um negócio aí bom para mim. Rapaz, eu te conheço, seu vaidoso, seu presunçoso. Você só está querendo ver a guerra, né? Você quer ver sangue, né, moleque? Escuta, matador de gigante não se intimida com críticas, nem quando elas vêm de dentro de casa. Vou falar de novo, acho que você não ouviu. Matador de gigante não se intimida com crítica, mesmo quando elas são familiares. Ei, ele era o irmão mais velho, provavelmente era o mais querido de Davi, era aquele que ele se espelhava para ser igual, era o herói de Davi. Ele era preparado para a guerra. Davi era pastor de ovelhas. E é ele quem está criticando. E escuta isso, irmão. Ele não só critica a atitude de Davi em querer enfrentar Golias, mas ele também diz que conhece o coração de Davi. Ele coloca no coração de Davi um sentimento que Davi não tinha. Ele diz: eu te conheço, rapaz. Eu sei qual a sua intenção por debaixo dos panos. Ele coloca em xeque a idoneidade de Davi. Ele coloca em xeque a intenção e o propósito de Davi. Irmão, só critica matador de gigante quem nunca matou um. Escuta, só critica matador de gigante quem deveria matar e não está matando. Muitas vezes tem pessoas criticando você porque você está fazendo alguma coisa que essa pessoa devia estar fazendo e não está fazendo. Essa guerra não era para Davi, essa guerra era para Eliabe. O gigante não era para Davi, o gigante era para Eliabe. Mas sabe o que Eliabe fez? Botou o rabo entre as pernas. E agora que o irmão dele quer brigar, ele critica. Quem te critica não te conhece. Quem te critica está te julgando. Mas o Deus dos céus conhece o teu coração. Ele sabe. Tem gente te criticando, meu irmão. É gente que você ama, é gente que você quer bem. Ele pensa que sabe o que está no teu coração, mas só tem um que conhece e sonda o coração do homem: Jeová Jireh. Você imagina a tristeza do coração desse menino? Não era qualquer um que estava criticando ele, era o seu irmão de sangue. E quando a crítica é de alguém que a gente ama, dói mais. Quando a crítica é de alguém que a gente tem como referência, como dói. Quando a crítica é de alguém que a gente considera, dói. E aqui, o coração de Davi foi colocado em xeque. Tem muita gente achando que você pensa isso, que você pensa aquilo, colocando palavras nos teus lábios, colocando sentimentos no teu coração, meu irmão. Ei, olha o que Davi fez. O irmão dele está aqui, ó. Davi, sabe o que ele fez? Dá licença, hein? Como é que é mesmo o negócio aí da benção? Olha que coisa tremenda, irmão. Olha que coisa tremenda. Um matador de gigante não está preocupado com a crítica, meu irmão. Matador de gigante está preocupado com a bênção.
Quem te critica deveria estar fazendo o que você está fazendo. Mas porque ele não faz, ele critica quem faz. Mas se você está servindo, se você está fazendo, pode ter a certeza, esse gigante vai cair na tua vida em nome de Jesus. Diga: matador de gigante. Não se importa com críticas maldosas. Ele vira para o outro lado e continua ouvindo as promessas de Deus. Amém. Tem gente te criticando, irmão. Faz igual Davi. Licença. Eu quero dar licença, eu estou ocupado aqui, ó. Eu quero ouvir de novo a história. Repete para mim mais vezes: Senhor, assenta a tua promessa no meu coração. Tem gente precisando ouvir mais a promessa de Deus. Espírito Santo, fecha os teus olhos. Espírito da promessa, Espírito que lembra, Espírito que consola, Espírito que está ao derredor. Lembra agora esse teu filho, essa tua filha, a promessa que o Senhor fez para eles. Tira do coração dele estas críticas malignas, estas palavras malignas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala pro teu vizinho aí: The Giant Killer. Matador de gigantes. Aleluia. Aleluia. Eu vejo um monte de Jack, o matador de gigantes. 1962. Tinha nem nascido ainda. Vamos ler aí, verso 38. Saul então vestiu Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi amarrou a sua espada sobre a armadura e tentou andar, pois nunca tinha usado uma. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si quantas pedras? Lisas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olhe para mim, por favor. Matador de gigante não desiste por falta de recurso. Matador de gigante não desiste por falta de recurso. Ele se permitiu ser vestido da armadura do rei Saul. Então escuta, olha para mim. Vamos supor aqui que tinham mil guarnições, sei lá, 50 mil homens ali, todos com as suas armaduras, dependendo do seu pelotão e tal. E o rei, e o filho do rei e tal, ali naquela peleja. Qual armadura você acha que era a mais bonita, a mais forte, a mais potente? A dos soldados ou a do rei? Qual foi a armadura que Davi recebeu? Diga: Davi recebeu o melhor que o rei secular tinha para ele. Escute. Quando Davi se permitiu colocar aquela armadura, então vamos entender a história. Davi falou: eu vou lá, vou matar o filisteu. Aí já teve neguinho caindo no chão, gargalhando, tendo crise de riso. O irmão dele: você é um safado, você não presta, você não sabe o que está falando. Agora Davi entra lá na tenda de Saul. Olha só a cena, hein? Davi pequenininho, Saul, diz que Saul era gigante, tinha os ombros largos, ele era belo, bonito. Então a armadura dele era grande, hein? Aí abre a tenda. Os soldados pararam lá de ouvir o gigante, que agora o centro das atenções é quem? Davi. Sai Davi de dentro da tenda. Com um Robocop. Tentou desembainhar a espada.
Você imagina os soldados? Você sabe como é que a poliçada fica, né? Você imagina os soldados? Aquela galera rolando no chão. Idiota! Débil! Medíocre! Palhação! Você imagina isso ou você acha que eles ficaram tudo assim? Não. Davi era a vergonha do arraial. Escute. Toda vez que você quiser usar uma arma que não foi Deus que te deu, você vai ser envergonhado. Porque do Senhor é a guerra. Não são as suas armas, não são as suas armaduras. Não é a melhor armadura que tem, não é o melhor revólver, não é o maior escudo, não. Matadores de gigante usam as armas que Deus deu para ele. Matador de gigante não precisa de arma de terceiro, irmão. Matador de gigante tem as suas próprias armas. Matador de gigante já tem a unção necessária dentro de casa. A tua vitória está dentro da tua casa. A tua vitória está dentro da tua empresa. A tua vitória está dentro do teu comércio, meu irmão. Você não precisa de nada de fora, não. Porque o Deus que nós servimos é dele, a vitória. Quando Davi se permitiu ser colocado aquela armadura, ele foi envergonhado publicamente. Mas ele não desistiu, porque as suas armas eram simples. No final do verso que lemos, diz que ele pegou o seu bodoquezinho e ele imediatamente foi em direção ao filisteu. Você me entende até aqui? Diga amém. Não são as armas mais importantes do que o seu propósito e a tua fé. Não são as armas mais importantes para um matador de gigantes do que a sua convicção de que o gigante vai cair. Talvez você fique pensando que precisa se adestrar mais, se preparar mais para vencer o seu gigante. Deus te trouxe aqui para dizer: você está pronto. Basta que você tenha fé. Mas pastor, como é que eu vou vencer esse gigante financeiro? Eu só tenho isso daqui, ó. Eu só tenho uma funda. Eu só tenho umas pedrinhas de rio. Deus está falando para você que o que Ele faz com 1000 homens, Ele faz com um homem só. Porque dele é a peleja. Não tenha medo se as suas armas são, aos olhos humanos, simples. Não tenha medo se alguém desmerecer o teu ministério. Não tenha medo se alguém desmerecer a tua família. Não tenha medo não, irmão. Não tenha medo quando alguém julgar você sem te conhecer. Simplesmente creia no Deus que você serve, porque esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Quem são esses incircuncisos que levantaram a mão contra você, meu amado? Você é filho do Deus vivo. Matador de gigante não está preocupado com a armadura. Matador de gigante tem funda e tem pedras. Cutuque teu irmão, diga para ele assim: você é um matador de gigantes. Aleluia. Matadores de gigantes não aceitam ser quem eles não são. Você é único para Deus. E Deus te ama do jeito que você é. Não tente ser quem você não é. Pastor, eu sou muito emotivo, seja emotivo. Pastor, eu sou meio fechado, seja fechado. Pastor, eu sou muito alegre, seja alegre. Pastor, eu sou muito organizado, seja organizado. Não queira usar a armadura do teu irmão. Você é único. E nesse exército você é importante. Existe uma missão que ninguém pode fazer, só você. Não queira usar a armadura de outro. Use a armadura que Deus te deu. Fala para quem está do teu lado: usa a armadura que Deus te deu. Aleluia. Deus está falando com você, glorifique o nome dele, meu amado.
Glorifique mais alto o nome dele, meu amado. Verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu o que? Verso 48. Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Diga, dispondo. Este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do gigante filisteu. Escute, olhe para mim, por favor. Matador de gigante não espera acontecer. Ele se apressa em enfrentar o gigante dele. Quando chegou no ouvido lá do filisteu, falei, filisteu, olha, alguém, um porta-voz chegou para ele e falou assim, grande Golias, fala aí, ó, parece que tem um homem lá que vai te enfrentar. Sério? Qual o peso dele? 47 quilos. Não estou perguntando o peso da espada, não. Estou falando o peso do homem. 27 quilos. É o que? A espada dele? Não, 27 quilos é tudo que ele tem na mão. Como é que é o negócio? Tem um rapazinho lá que ele vai te enfrentar. Mas ele tem alguma arma especial? E já inventaram a pólvora nessa época? Não, né? Provavelmente não. Então o que acontece? O que esse homem está fazendo? Olha, parece que ele está se aprontando. Aí, eu quero crer. Golias, fazer o quê, né? Vou lá cumprir o meu trabalho. Aí começou a se arrumar. Ele começou a se dispor para a guerra. Ele começou a se dispor para enfrentar Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não se dispôs. Davi se apressou. O gigante se dispõe, mas quem avança é a igreja. O gigante se prepara, mas a porta que vai cair não é a porta da igreja, é a porta do inferno. Você está entendendo isso, meu irmão? Sabe por quê? Porque é você que vai meter o pé nela. É você que vai derrubar essa porta. Não é a porta da igreja que vai ser atacada, não. É a porta do inferno. Não é o gigante que ataca Davi. É Davi que ataca o gigante. Porque Davi é matador de gigante como você. Aleluia. Tem gente que espera demais. O tempo está passando. E às vezes está perdendo a batalha dentro de casa, mas está esperando. Está avaliando os riscos. Escuta isso, irmão. Quantas pedras Davi pegou? Por quê? Por que Davi pegou 5 pedras? Sabe o que um matador de gigante pensa? Eu vou para brigar até o fim. Se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Se eu errar a terceira, eu tenho a quarta. E assim é o matador de gigante. Ele não aceita perder na primeira, então ele vai preparado para brigar até o fim. Ele foi preparado para 5 rounds com o gigante, irmão. Sabe o que é isso? Espada comendo na orelha dele, ele vape, pedrinha, não acertou. Corre para cá, lança correndo na orelha dele, ele vape, pedrinha. Ele foi preparado para uma batalha. Ele não levou uma pedrinha só. Ele levou 5 pedras. Porque ele estava preparado para 5 rounds. Era um ultimate fight entre Davi e o gigante Golias. Aquele octógono estava preparado, irmão. E Davi falou, vou até o fim. Só que você sabe o que acontece? Matador de gigante não ganha por pontos. Matador de gigante desce no primeiro round. É nocaute no diabo. Aleluia. Aleluia. Tem gente se preparando para a batalha já tem meses. Prepara-se, meu irmão. Escuta só. Você acha que Deus poderia ter feito as pedrinhas flutuarem do rio e caírem dentro do alforje, da sacolinha
de Davi, sim ou não? Ele poderia fazer isso, sim ou não? Ele tem poder para isso. Você lembra quando o profeta fez flutuar um machado inteiro lá do fundo do Rio Jordão? Você lembra disso? Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Só que isso é possível. E o que é possível, Deus não faz. Quando eu vejo Davi se preparando para a batalha, eu vejo um homem limitado, pequeno, sem experiência. Uma presa fácil, mas se preparando no sentido de fazer a parte que lhe cabia. Fazer a parte humana. Ele se preparou para uma batalha enquanto um pastor de ovelhas. Ele se preparou para a batalha, levando tudo que ele tinha e podia usar. Então escuta, meu irmão, você vai batalhar com esse gigante e vai vencer, mas faça a sua parte. Tem um gigante no seu casamento? Tem um gigante na comunicação, não consegue se comunicar? Tem um gigante no seu casamento, uma falha, um adultério, uma infidelidade? Tem um gigante dentro da sua casa, uma briga que você teve com teu filho, com a tua filha? Tem um gigante lá no seu trabalho, um endemoniado que te persegue, e você já saiu quase no tapa com ele? Tem. Escute, pegar a pedrinha no rio é você ir lá e pedir perdão. Pegar a pedrinha no rio é você ir lá e conceder o perdão. Pegar a pedrinha no rio é você dar uma outra oportunidade. Pegar uma pedrinha no rio, meu irmão, é você ir lá e se consertar com a pessoa. Pegar uma pedrinha no rio é você ser fiel a Deus. Pegar uma pedrinha no rio é você ser fiel aos homens. Pegar uma pedrinha no rio é se submeter à autoridade. Isso Deus não faz para matador de gigante. A única coisa que Deus faz é o que o homem não pode fazer. Eu não sei o que você precisa fazer, meu amado, mas tem coisas que Deus não vai fazer por você. Sabe quantas pessoas eu vejo caindo em tentação desnecessária por andarem muito próximas ao pecado? Está ali. Eu não estou pecando, pastor, mas anda com o pecador, tem comunhão com o pecador, se delicia com as piadas do pecador, gosta de trocar mensagens de piadas pela internet com pecadores. Que maravilha, que lindo. Não, pastor, mas eu não peco. Deus está falando para você que se você quer vencer o gigante, faz a sua parte, foge da aparência do mal. Só ouve o que não presta, só vê o que não presta. Está sendo ministrado o tempo todo por um monte de programa hipócrita, cheio de heresia, cheio de blasfêmia, até com o nome de Deus, é o que mais tem na televisão hoje. Mas eu não peco, pastor, mas eu não faço isso. Deus está falando para você que Ele nunca vai desligar a sua televisão. Deus nunca vai desligar a sua internet. Deus nunca vai tirar um site do ar por causa de você. Sabe por quê? Porque isso é a pedrinha que você tem que colocar no teu alforje, meu irmão. Mas pastor, isso é tão pequeno diante do problema que eu tenho. Claro, se eu for analisar uma pedrinha, um seixo do rio, diante de um gigante armado, irmão, é piada, né? É brincadeira. Mas foi essa pedrinha da fidelidade de Davi, do compromisso de Davi, do possível que Davi fez, que Deus derrubou o grande e temido Golias. É com seus pequenos gestos, com a sua fidelidade no pouco, meu irmão, que Deus vai derrubar o gigante na tua história. Fala para o teu vizinho aí, tu é um matador de gigantes. Diga para ele assim: prepare-se, meu irmão, você vai derrubar o seu gigante, em nome de Jesus. Aleluia. Já vou encerrar. Verso 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou e o matou, cortando-lhe
com ela a sua cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os soldados de Israel, Judá, se levantaram, se alegraram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate, até Ecrom. Verso 53. Então voltaram os filisteus de Israel de perseguirem, voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e também lhes despojaram os acampamentos. Olhe para mim, por favor. Matadores de gigantes motivam outros a lutarem com ele. Como é que estava o exército antes de Davi enfrentar Golias? Tremendo as pernas, com medo, acuado. Golias gritava, eles voltavam. Agora Davi enfrenta Golias, derruba Golias, mata Golias. Como é que está o exército agora? Jubiloso, fortalecido. O exército agora está fugindo. O exército de Israel agora ataca. O exército de Israel agora enfrenta. O exército de Israel agora vence. Ei, meu irmão, quando você derrubar o seu gigante, pessoas da tua família vão se motivar a vencer os gigantes deles também. Quando você vence o seu gigante, você motiva seus amigos, sua família a enfrentarem gigantes também. A nossa vitória é um testemunho para outras pessoas, meu amado. A tua mudança de estado, a tua mudança de espírito, a tua conversão, o teu testemunho, meu irmão, vai motivar outras pessoas a buscarem a servir o Deus que você serve. É na tua vida que eles vão enxergar Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele exército acuado agora está. A vitória de Davi fortaleceu aqueles homens para a batalha. A tua vitória vai fortalecer a tua família a vencer. Quando o teu gigante cair, meu irmão, pode crer, você vai ver que você não está sozinho, tem gente brigando contigo. Você vai ver que tem um exército para caminhar com você, meu irmão. Mas pastor, primeiro tem que ser eu. Sim, Deus te escolheu nessa noite para te dar essa mensagem. Você vai ser o primeiro da tua casa, mas toda a tua casa virá atrás de você, para servir o Deus que você serve, para se render ao Deus que você serve, para despojar as coisas do diabo, para ser restituído tudo que o diabo levou. O arraial filisteu vai cair por terra, e o arraial dos filhos de Deus vai prevalecer. A igreja vai prevalecer. Aleluia! Vamos ficar todos de pé. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Os soldados começaram a saquear. Os soldados começaram a tirar das tendas dos filisteus tudo que eles tinham roubado, tudo que eles tinham de valor. Os soldados de Israel agora estão trazendo de volta as riquezas. Quero orar por você que precisa enfrentar o seu gigante. Saia do seu lugar e venha à frente, eu quero orar por você. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. E é por isso que eu te chamo, e é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Vem teu socorro, ele afronta.
cansado desta escuridão. E é por isso que eu te espero, e é por isso que eu